Mas e a lista? Quem criou essa lista? Por que criaram essa lista? E por que são 7 monumentos em vez de 8 ou 30? E esses monumentos da lista realmente existiram? Fala pessoal! No vídeo de hoje, vamos abordar essas e outras questões relacionadas à famosa lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas não vamos falar dos monumentos, não. A ideia é tentar responder a essas dúvidas. Então, fique ligado, ok? Bom, como você já deve estar cansado de saber, a lista das 7 maravilhas do mundo antigo é aquela que contém a grande pirâmide de Gizé, os jardins suspensos da Babilônia e por aí vai. Mas me diga aí, meu camarada, você sabe quem exatamente criou essa lista? E em que época foi criada? A lista das 7 maravilhas do mundo foi inicialmente formulada entre os séculos 3 e 2 a.C. Esse período foi marcado pela difusão da cultura grega no chamado período helenístico. Era a época de Alexandre o Grande, certo? Naquela época, filósofos e escritores gregos começaram a exaltar as construções mais grandiosas conhecidas na época. Podemos citar, por exemplo, Antípatro de Sidon, Que era um poeta grego do século II a.C., conhecido por seus poemas contendo descrições de locais famosos, e também Filão de Bizâncio, um engenheiro e escritor grego do século III a.C., cujas obras abordavam inovações da arquitetura e engenharia do seu tempo. Caras como esses ajudaram na construção da lista. e não podemos nos esquecer de Heródoto, embora ele não tenha participado diretamente da criação da lista. Considerado o pai da história, Heródoto era um historiador e viajante grego do século V a.C., que relatou culturas e monumentos grandiosos que viu ou ouviu falar em suas viagens. No entanto, essa lista variou ao longo dos tempos e só foi consolidada de maneira mais estável muito tempo depois, já na Idade Média, quando estudiosos e cronistas ocidentais, a partir de textos clássicos gregos e romanos, padronizaram as 7 construções que hoje conhecemos. Assim, a princípio, não há uma única pessoa ou instituição responsável por essa consolidação. Foi um processo coletivo e contínuo de preservação e transmissão cultural, que nos deu a lista que conhecemos atualmente. Ou seja, é uma lista que não tem dono. Mas para que fazer essa lista? Tem gente que acha que o objetivo de se criar essa lista era, em parte, exaltar as realizações mais extraordinárias da humanidade, estabelecendo um catálogo de construções que pudessem ser admiradas e servirem de exemplo de perfeição arquitetônica e artística. Havia também uma motivação cultural e educativa. Em uma época em que viajar era raro e perigoso, descrever esses locais fascinava leitores. Além disso, existiam razões políticas e ideológicas, pois muitos desses monumentos simbolizavam o poder e a riqueza das cidades e impérios que os construíram. Acho que já estamos entendendo. Seria uma espécie de propaganda dos governantes? Será? Mas e as provas da existência da lista? A existência da lista é comprovada por descrições e relatos de autores gregos e romanos, bem como por fragmentos de documentos e reconstruções históricas. Além disso, essas fontes, apesar de não garantirem a existência das maravilhas, ao menos confirmam que esses monumentos eram admirados e reverenciados pelos antigos. E por que 7? Talvez porque na Grécia Antiga o número 7 representasse a perfeição, a transformação, a sabedoria, a reflexão, a meditação e a paz interior, entre outras coisas. Rapaz, que númerozinho bacana, hein? Então, optar pelo 7 parece ter sido uma escolha simbólica para representar o conjunto ideal de monumentos, ainda que existissem outros candidatos com potencial para integrar a lista. Tá legal, mas como foram escolhidas as 7 construções? Qual foi o critério? Podemos inferir que um dos principais critérios para incluir um monumento na lista era a sua capacidade de representar o auge da criatividade, da engenharia
e da beleza arquitetônica, independentemente de ter sido reconstruído ou de sua permanência física ao longo do tempo. Isso explica, por exemplo, a inclusão do Templo de Ártemis, que foi incluído na lista mesmo após sofrer inúmeras destruições e reconstruções, até mesmo perdendo a sua forma original. Portanto, podemos dizer que a capacidade de inspirar e refletir a grandeza humana era um critério fundamental, talvez o mais importante, para a escolha das maravilhas do tempo antigo. Contudo, o processo de escolha foi influenciado pelo valor simbólico e o impacto cultural de cada construção, o que explica a exclusão de outros candidatos, como a muralha da Babilônia, que havia aparecido em algumas versões da lista, mas que foi preterida posteriormente. Ufa, chegamos ao fim. Essas 7 maravilhas do mundo antigo são mais do que obras magníficas. Representam a busca pela grandeza e o poder da imaginação humana. A única integrante da lista que ainda existe é a Grande Pirâmide de Gizé. Já em relação às demais, hoje temos apenas relatos e ruínas, mas mesmo assim continua a nos fascinar, inspirando curiosidade e admiração em gerações de pessoas. Nos próximos vídeos, se a audiência assim o desejar, podemos explorar cada uma dessas maravilhas em detalhes, conhecendo as histórias, os mistérios e o legado que elas deixaram. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E comente aí se você conhecia esses detalhes sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Até a próxima!